Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo ao canal Família Mendes. Mais um vídeo hoje pro canal. Queria Deus pelo grande culto de família. Acompanha aí, família. Vai pro vídeo. Veio o céu em glória, ele veio com amor, pelo mundo além, com esperança que a sua igreja tem, na glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, venha buscar amanhã, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, venha nos dar manhã. Jesus sim vem, os mortos esperando estão no grão momento da ressurreição e dos secos em breve se levantarão na glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, venha buscar amanhã, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, venha nos dar. Jesus sim veio, no céu cercado, despindo a nítima, a corrupção e a dor, quebrando-nos lá, tuas usurpado, na glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é o Rei dos Reis. Nós aguardamos Jesus ainda, venha nos dar manhã, nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, venha nos dar. Jesus sim veio completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar, em todas as coisas vem depressa, transforma na glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis.
os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar o livro de número 523 da Arte Cristã. Sempre de graça nos dá.
eu quero convidar você a ler a vossa Bíblia, Salmo número 127, pedindo que seja com o Senhor. Salmo número 127. Glória a Deus. Amém. Todos acharam? Salmo 127, verso 1. Todos acompanhem a leitura. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim darei aos seus amados sono. Estes filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flecha na mão do valente, assim como filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Uma palavra profética em nossas vidas, em nossas famílias. Hoje estamos aqui em mais um culto, no qual a Missão por Família está conosco. O grupo 5, mês de abril, tem recebido este projeto que é o plano de Deus nas nossas vidas. Nós vemos hoje, queridos, que através da palavra, do ensinamento, Deus tem restaurado muitas vidas, muitas famílias. Aleluia. Eu sei que aqui não será diferente hoje à noite, amém? Amém. Que necessita de oração, manifeste, e vamos orar também por aqueles que estão enfermos. Pai querido, levantamos o nosso clamor, Senhor. Depois de nós louvarmos e impurar para a cristã e a leitura da tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações, nós estamos aqui, Pai, para junto nós adorarmos e bendizermos o teu nome, que é digno de glória, de honra e do perfeito louvor, Senhor. Eu quero te render gratidão pela oportunidade, aleluia, de nós adentrarmos esta casa de oração e viemos, Senhor, te adorar. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Aqueles que irão fazer menção do teu nome neste microfone, Pai, usa poderosamente neste lugar, e todos nós que chegamos aqui possamos ser impactados pelo poder da tua palavra. Cada louvor que será entoado, fala aos nossos corações, Pai. Eu quero te apresentar, Senhor, aqueles que não vão poder estar aqui, pois estão enfermos, Pai. Leva a cura nesta hora, Senhor. Tu és o Deus que pode curar instantaneamente, e eu creio, Pai, na cura dos meus irmãos, para a glória do teu nome, e assim continua conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero apresentar Amém. Queridos, está conosco já mais uma vez esse ano, graças a Deus. É a segunda vez aqui na congregação, mas no grupo 5 estamos no mês de abril todo. O presbítero Josué Caldas, ele me falecido em São Família, a esposa, irmã Cris. Olha, eu chamo Cris porque já conhece o pai inteiro. É Cris mesmo? Eliane e Cris. Liane. Aí tem, fala o nome aí. Gabriel, dá o sinal com a mão assim, Gabriel. O Gabriel vem, sim, né? Miguel, são filhos do presbítero. Aí tem irmã Luane, deu um sinal com a mão, irmã Luane, irmã Isabela, a irmã Isabelle, a irmã Heloísa, o Glébio,
irmã Mari e a irmã Leiliane. Eita, diferente a irmã Leiliane, né? Estou aqui adorando ao Senhor. Crente é feliz assim mesmo, né? E somos pentecostais. Tem mais alguém aqui que está nos visitando? Somente? Amém? A massagem nossa aqui. Deus proverá estar feliz com a presença do nosso amado irmão e da missão com família. Se assim é verdade, vamos cumprimentar eles. Vamos lá? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E volte sempre. E leve a sua bênção. E volte para voltar. A Deus proverá. Visitantes, seja bem-vindo. Sua é o prazer com Jesus. Estamos vivendo esta igreja ama você. O visitante seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos vivendo. A Deus proverá. Porque em todas as congregações que já passaram, Oi Forte, Raio de Luz, Adonai, Pedra Viva, Raiz Gessé, vai terminar essa sexta na Jordão e o encerramento que será com todo o grupo aqui na Deus Proverá. E eu falei para o presidente José, eu não tenho acompanhado lá, mas eu tenho visto e ouvido dos dirigentes que tem sido uma bênção para a glória do Senhor Jesus. E eu sei, queridos, que através desse cultuar o Senhor vem trabalhar nas nossas vidas. Amém? Eu quero as crianças louvam sempre. Vamos ouvir nossas crianças louvando o Senhor nosso Deus. Enquanto eles louvam, você adora, exalta.
Eu digo assim, até para cantar, irmãos, quem vai cantar, quem vai ensaiar, quem vai reger, a gente precisa buscar o Senhor, pedir para Ele que venha nos usar. E às vezes a gente fica olhando no jejum, os irmãos dizendo, os irmãos da árvore são tão maravilhosos, são tão cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles buscaram o Espírito Santo que revelou para eles e deu a letra desses hinos da harpa cristã. Então, quando a gente busca a igreja, ela sente, ela é movida pelo poder da letra, do louvor, porque ele habita no meio dos louvores. Eu quero convidar, não sei se é a irmã Cris ou outro que canta aqui, uma de vocês dois, vem logo aqui, vem no ponto que teve aqui. E eu quero ouvir cantando, adorando o Senhor nosso Deus. Logo após eu quero dizer uma oportunidade aqui com. Eu vou ver o nome primeiro com José. A paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que nós retornamos aqui nesta igreja e nós já sentimos a presença do Senhor quando nós entramos aqui nesse lugar. Porque nós vemos uma igreja que busca a presença do Espírito Santo. A igreja do Senhor, ela é avivada, porque nesses últimos tempos há muitos só de aparência, mas nós, a verdadeira igreja, estamos buscando um Deus poderoso, vivo, que vive e reina para todos sempre. Que nós sejamos casa de oração, que eu e você possamos ser casa de oração, que a palavra do Senhor esteja em nossos corações. Vamos louvar o Senhor, exaltar a Ele que é digno de honra, glória e louvor. Aleluia. Só voltar um pouquinho, por favor. Obrigada. A Ti damos honra, glória, louvor. Exaltaremos o Teu nome hoje, Senhor, porque somente Tu és digno de ser adorado. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti o nosso verdadeiro louvor. Aleluia. Louve comigo. Minha casa será a casa de bênção. Declare. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores, e somos nós, eu e você, que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida
vou ler aqui a palavra do Senhor em Mateus 7, 24, que fala assim: todo aquele, pois, que ouves estas minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Nós sabemos, né, que a casa, esse versículo é tão comum, mas às vezes a gente tem que estar revisitando ele, porque a gente passa por muitas tribulações, a gente passa por muitos vendavais, e eu aprendi que nós temos que estar firmados, não um pouquinho, mas por inteiro, porque dependendo da situação a gente pode cambalear, mas se nós estamos firmados por inteiro na rocha, se a rocha ela nos fortalece, a gente não vai nem para a esquerda, nem para a direita, a gente vai ficar firme, permanecendo no Senhor. É muito maravilhoso estar aqui hoje com vocês, porque a gente vê que o Senhor está aqui, que Ele tem edificado a vida de vocês na rocha que é Ele. A gente não tem, mas a gente entra às vezes, a gente vai em muitas congregações, a gente percebe a presença de Deus lá. Mas aqui é assim, muito palpável. Todas têm, mas é muito palpável. Quase a gente consegue pegar os louvores das irmãs, a gente percebe no seu coração de vocês, que vocês têm um amor. Então, eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje nessa palavra. Inclusive, é a palavra da nossa dinâmica, que o irmão já leu o Salmo 127 também, que é a nossa palavra da dinâmica mais tarde. Eu disse, olha como o Senhor faz. Tudo o Senhor, Ele prepara, que Ele é Deus, não é Deus de coincidência, Ele é Deus de propósito. E eu creio que todos nós hoje aqui estamos num só coração, num só propósito, firmado nessa rocha maravilhosa, que é o nosso Deus. Obrigada pela oportunidade. Não me derrubou.
abençoar, eu quero convidar você a orar. Pai querido, eu te apresento teu filho, presbítero Josué, Senhor, que trará a mensagem aos nossos corações. Eu sei que tu estás aqui. Te adoramos, te louvamos, Senhor. Mas ouviremos a tua palavra. Palavra esta que é fiel para cumprir-se em nossas vidas. Usa ele poderosamente. Glória, glória ao nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. O salmista no Salmo 84, ele disse: eu prefiro estar um dia na porta do templo do meu Deus do que 1000 dias lá fora, 1000 dias nas tendas da impiedade. Ele disse: é melhor estar no relento, à porta do templo, do que estar habitando numa tenda, mas ser uma tenda de impiedade. É por isso que há uma grande alegria de nós estarmos na casa do Senhor, porque ela independe de coisas, ela depende apenas da presença de Deus. E quando a presença está, pode ser num templo suntuoso, pode ser num templo simples, pode ser em qualquer lugar, é a presença que traz a alegria para o nosso coração. E é com muita alegria que nós estamos hoje aqui na Deus Proverá, juntamente com o pastor Hernandes, sua família e todos vocês com suas famílias, para nós adorarmos ao Senhor. Este mês da família aqui no grupo 5 tem sido um mês muito abençoador para a missão de família. Eu disse ao pastor Hernandes, não é fácil a gente se deslocar praticamente todos os dias de culto para uma congregação, para um lugar, para uma atividade. Às vezes o cansaço vem, mas quando a gente chega na igreja, a gente fica totalmente satisfeito. Aí a gente volta para casa satisfeito. Começa tudo de novo, né? Nós estamos com 60% da nossa equipe doente, virose e outras coisas. É a equipe que trabalha com as crianças no dia do culto, que desenvolve atividade evangelística, que desenvolve outras atividades. Mas nós viemos a si mesmo e sei que o que nós apresentamos para o Senhor aqui, Ele recebe. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Aí o sonoplasta me aumenta só um pouquinho o retorno, porque a minha voz é bem pouquinha. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mais um pouquinho. Glória a Jesus. Obrigado. Isso é uma bênção. Segundo Reis 4. Primeiro. É conhecido, mas é maravilhoso. Vamos lá. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela
e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podeis nos assentar. Glória a Jesus. Que Deus maravilhoso é o Deus a quem servimos. Maravilhoso não é simplesmente uma qualidade. Maravilhoso distingue a ação que é miraculosa e que é sobrenatural. Maravilhoso vem de fazer maravilhas. E uma maravilha é algo que é especial. É algo que não é comum. É algo que não acontece todos os dias e que geralmente não acontece por meios naturais humanos. A maravilha é uma manifestação sobrenatural de Deus através da virtude do poder que há nele. As coisas que são naturais, elas são movidas pelo sobrenatural. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Inclusive, é um dos nomes do Senhor Jesus. Quando Isaías, profetizando sobre o Messias, falou sobre os nomes do Messias, maravilhoso é um deles, né? Aquele Deus que opera maravilha. Quando nós aceitamos a Jesus, esse Deus que opera maravilhas, ele começa a operar a primeira grande maravilha, que é salvar a cada um de nós, porque todos nós somos salvos pela graça de Deus. Não é mérito nosso, não é por obra, não há em nós nada, nenhuma justiça própria que consiga nos qualificar para entrarmos no céu. É somente pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário que eu e você poderemos entrar um dia nas mansões celestiais. Grandes milagres o Senhor opera na vida do crente. Todos nós aqui, e nós somos pentecostais, nós acreditamos que as virtudes, o poder e o milagre, os sinais seguem os crentes. Todos nós aqui já ouvimos testemunhos e temos testemunhos para contar dessas intervenções sobrenaturais de Deus em nosso favor, porque o Senhor cura, o Senhor liberta quando ninguém pode libertar. Quando nós vemos as pessoas que estão possessas, aprisionadas por espíritos imundos, quando nós vemos pessoas que estão aprisionadas pelos vícios diversos, o Senhor nosso Deus é um Deus que liberta. O Senhor é o Deus que cura, não só cura de doenças incuráveis para a medicina, mas às vezes Ele cura daquelas que são as doenças corriqueiras, mas mesmo nelas o Senhor manifesta. Quantas vezes a gente está com uma enxaqueca ou com alguma gripe e pensa que não, a gente recebe a cura de Deus, porque nós precisamos vir à igreja, nós precisamos desenvolver uma obra. Deus, Ele se manifesta através das suas maravilhas. O Senhor quer manifestar suas maravilhas no meio da nossa família. O que tem sido o obstáculo para a nossa família estar diante do altar de Deus? Hoje o Senhor quer que nós coloquemos diante do altar dele. Hoje o Senhor quer que nós coloquemos diante dele aquilo que nós não podemos. Talvez um marido que ainda não aceitou a Jesus, ou uma esposa que ainda não aceitou, talvez um filho ou uma filha que não quer estar na casa de Deus, ou que está aprisionado por algum vício ou pela criminalidade. Quem sabe o nosso milagre hoje também, dentro da nossa casa, seja a necessidade de perdão, de reconciliação, para uma convivência em amor, em harmonia dentro da nossa casa. Se tem alguém que pode trazer de volta o amor, se chama Jesus de Nazaré. Se tem alguém que pode tirar a raiz de amargura da alma de alguém e colocar de novo sentimentos, de colocar de novo o desejo de viver em harmonia dentro de casa, se chama Jesus de Nazaré. Você está no lugar certo. Se você tem uma questão, se
Se você tem um problema, o seu lugar é aqui, na casa do Senhor. Porque não adianta a gente ficar chorando pelos cantos, não adianta ficar falando para quem não tem a solução para o nosso problema. O que adianta é desabafar nas redes sociais? O que adianta ficar levando, traga para os pés da cruz de Cristo? Porque quando a gente chega ao pé da cruz de Cristo, a sua graça está sendo derramada sobre nós. Aleluia. A mulher a qual nós vemos, ninguém podia resolver aquele problema dela naquele momento. Essa história é tão conhecida, porque nós gostamos de lê-la e de falar dela, porque ela mostra o cuidado especial de Deus para com aquela mulher, e a gente sabe que da mesma forma existe um cuidado especial de Deus para conosco. Observe bem, a situação que se desenhou na vida daquela mulher foi uma situação de uma grande perda, e a perda trouxe à tona uma grande crise. E geralmente é assim. Geralmente quando nós sofremos perdas, as perdas elas geralmente vêm fazendo com que se instale uma crise de alguma forma dentro da nossa casa, dentro da nossa família, até mesmo dentro de nós. Porque não é fácil lidar com perdas. E às vezes a pessoa olha e não vê um horizonte favorável. Ela vê uma tempestade que está vindo, ela vê um deserto que talvez tenha que passar, e nessas horas, se não tivermos condição de nos aproximar mais de Deus, a tendência é que a pessoa comece a entrar em uma grande crise. E hoje em dia a crise é sinônimo de ansiedade, é sinônimo de depressão, é sinônimo de isolamento social e até mesmo isolamento da igreja. Mas eu quero dizer para você que assim como existia ali naquele tempo o profeta Eliseu, um homem de Deus, a quem aquela mulher pôde recorrer, hoje o Senhor continua levantando dentro da sua igreja homens e mulheres de Deus que ainda têm compromisso com Deus, com a sua palavra, e Deus também tem compromisso conosco. É por isso que nós nos reunimos como igreja, porque Deus sempre vai levantar alguém para te abençoar. Deus sempre vai levantar alguém para chorar contigo, para te dar um abraço no momento da perda, no momento do sofrimento. O Senhor vai sempre levantar alguém com uma palavra de ânimo quando tudo parece que está difícil. O Senhor vai levantar alguém com uma palavra de direcionamento. A mulher, ela tomou a atitude de ir ao profeta, porque ela sabia que o profeta era homem de Deus, e sabia que Deus operava grandes milagres através do profeta. E ela chega argumentando com o profeta, dizendo: tu sabes que o meu marido era servo. O meu marido, teu servo. A primeira vez ele diz: o meu marido, teu servo. E depois ela dizia: e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ora, o homem parecia não ser um bom administrador, porque ele deixou dívidas. A gente não sabe exatamente de onde veio a dívida, mas ele deixou uma dívida alta. Mas ele era servo de Deus. Ela disse: ele era teu servo e ele temia ao Senhor. Está certo que ele morreu e ele deixou dívidas, e agora o credor vem para tomar os meus filhos para pagamento da dívida. Mas eu quero te dizer: socorre-me, ajuda-me,
porque o meu marido era servo do Senhor, temia ao Senhor. E aí o profeta perguntou: o que eu hei de fazer-te, mulher? Agora declara-me o que tu tens na tua casa. E a mulher disse: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Existem várias formas de Deus manifestar milagres. Às vezes Deus cria do nada o que Ele quiser para gerar um milagre. Mas às vezes Deus precisa de algo para gerar o milagre. O precisar aqui não é necessidade que Deus tem. O precisar, eu estou falando do fato de que para que Deus faça algo, Ele quer usar algo que tenha um significado para nós. Porque no tempo que Deus realiza o milagre, Ele está fazendo um processo, e dentro do processo, Ele está nos dando lições, Ele está nos ensinando. Vocês lembram de Moisés, quando Deus mandou ele abrir o mar? Ele poderia ter falado, mas Deus disse: pega a vara que está na tua mão. Outras situações o Senhor usa símbolos, usa coisas, porque Ele quer ligar a ação dele a uma ação nossa, muitas vezes com algo que é palpável. Por exemplo, quando nós somos ungidos com o azeite para a cura, o poder não está no azeite, porque o azeite ele não tem o poder, ele não é óleo ungido, como muitos dizem, é óleo para unção. E a unção que a gente vê no Novo Testamento, que Jesus, quando mandou os discípulos irem pregar, muitos discípulos também ungiram com azeite, e através da unção muitos foram curados. É a mesma unção que Paulo fala a Timóteo para que os presbíteros unjam. É um símbolo da ação de Deus naquele momento. E Deus muitas vezes Ele quer tratar conosco usando símbolos, elementos simbólicos, para que aquele símbolo ele seja algo quando nós vamos na nossa memória lembrar que Deus agiu através da nossa fé, mas aquilo ali simboliza o ato de fé. Aconteceu isso com Elias quando ele foi enviado à viúva de Sarepta. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz que quando Elias chegou lá, aquela mulher que veio ao encontro de Elias pediu para ela água e depois o bolo. O que ela disse? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija e um pouco de farinha na panela. Aí Elias disse: mulher, vai e faz primeiro um bolo para mim. E quando ela fez o bolo para o profeta, ele disse: a partir de hoje, até o dia em que Deus trouxer chuva sobre a terra, este eu te digo, não vai faltar o azeite na botija e não vai faltar a farinha na panela. Por quê? Por causa da obediência da mulher à voz do profeta. Agora ela tinha alguma coisa na casa dela. O Senhor sempre requer de nós, nesse tratamento que Ele faz, algum elemento que Ele possa usar para mostrar a nossa fé e a nossa obediência. A mulher tinha um pouco de azeite na sua casa. É muito difícil a gente conduzir a nossa família na presença de Deus quando não tem nada, quando não tem azeite. Azeite aqui a gente pode bem usar a figura do Espírito Santo, como a gente sempre usa, né? Como exército desse texto, que sempre é necessário se ter o de Deus para principiar o milagre na vida do crente. E aí a Bíblia diz que o profeta disse para ela: agora tu vai e tu pede vasos emprestados, muitos vasos. Aquela mulher, eu tenho certeza que o problema dela já tinha se tornado público, que as pessoas já sabiam do que tinha acontecido, porque não é fácil esconder as coisas dos parentes e dos vizinhos, né? Não é fácil. Aí então, o problema dela já era público, e com certeza as pessoas sabiam que os filhos dela seriam levados pelo credor como escravo, porque, irmão, aquilo era
da lei. A lei era assim: se alguém não tivesse o que pagar, os filhos eram levados como escravos naquela época, na lei daquele tempo. Era normal, mas aquela normalidade não significava que aquela mulher tinha que aceitar este futuro terrível para os seus filhos. E a Bíblia diz que ela obedeceu à voz do profeta. Alguém poderia perguntar: mas para que essa mulher quer tanto vaso? Ela não tem prensa de azeite, ela não tem lugar para fazer vinho, porque o vaso servia para o óleo, mas também servia para o vinho. Para que essa mulher quer tanto vaso? Mas a questão é o seguinte: quando Deus dá uma ordem para a gente, os outros não precisam entender. Às vezes nem nós mesmos precisamos entender. O que importa é obedecer, porque o que estava em jogo ali era o futuro dos filhos dela. Tem muita gente que não está pagando o preço pela vida dos seus filhos, e às vezes o preço é pequeno, às vezes o preço é simplesmente ser exemplo para o filho. Tem muito pai, muita mãe que não está sendo um bom crente, que não está servindo a Deus como deveria, e os filhos olham e dizem assim: mas não quero ser crente como a mamãe, como o papai, como o tio. Porque a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. Uma coisa é eu dizer faz assim, outra coisa é eu viver e ser exemplo. A mulher ali, ela vai e ouve a voz do profeta ali, ela vai e pega tantos vasos que ela pôde, e ela leva o vaso, aí o profeta dá a ordem, que é o segredo aqui do sucesso dela. Ele disse assim: entra e fecha a porta atrás sobre ti e sobre teus filhos. E é aqui que eu quero falar. Como é que diz o texto? Entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Tem coisas que Deus quer fazer no oculto. Tem coisas que não é para todo mundo. Tem questões da tua família, da tua casa, do teu casamento, dos teus filhos, que não é para ser público. Tem coisas que não dá para contar para todo mundo. Tem coisas que é para ti, para o profeta de Deus. Tem coisas que é para ti, para o homem de Deus. Não é para colocar nas redes sociais. Não é para ficar se maldizendo. E aqui já é o segredo do sucesso da mulher. Porque o profeta, o homem de Deus, já disse para ela: vai, pega os vasos. Mas depois que tu pegar os vasos com os teus vizinhos, agora tu vem para a tua casa e tu fecha a porta. Não é para ninguém ver, não. É para ti e para a tua família. Agora, depois que tu fechar a porta sobre ti e teus filhos, aí tu começa a derramar o azeite. Tu não vai fechar a porta e vai ficar chorando lá dentro, não. Tu vais pegar a porta e tu vai pegar a pequena botija de azeite que tu tens e vai fazer a tua fé funcionar. E pega o pequeno vaso de azeite e começa a derramar um monte de vaso grande que está lá. O Senhor Jesus disse que quando a gente realmente quisesse falar com o Pai, Ele disse: entra no teu quarto, vai para o secreto, fecha a porta, entra no secreto com Ele, e o teu Pai que te contempla, que te vê no secreto, Ele vai te recompensar. Tem coisas que a gente externaliza aqui na igreja, mas tem coisas que é no secreto com o Pai, que é lá onde só Ele vê. O interessante é que Jesus não diz assim: o teu Pai que te ouve.
Ele diz: o teu Pai que te vê. Porque às vezes não são as palavras que revelam para Deus o que a gente realmente quer dizer. Muitas vezes o que revela para Deus o que a gente precisa são as nossas atitudes. Porque muitas vezes a gente fala, mas a gente não diz tudo. Mas o Senhor no Salmo 139, aquele que sonda os corações, aquele que nos contemplou ainda antes que os nossos ossos fossem formados, aquele que sabe o que vamos dizer antes que haja uma palavra na nossa boca, é o Deus que nos vê, que sabe a nossa atitude diante dele. Aí ele diz: o teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Aleluia. Aí a mulher está no segredo do secreto com os filhos, derramando azeite da pequena botija nos vasos. E o profeta diz: deita azeite em todos aqueles vasos e põe a parte que estiver cheio. E aí diz no versículo 5 que ela foi e fez isso. E ela deitou, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Olha que outro segredo. O trabalho não era só para a mulher, o trabalho também era para os filhos. Não adianta a gente batalhar se a gente não incluir os nossos filhos nas coisas que são de Deus. Deus vai nos direcionar, mas a gente tem que ensinar os nossos filhos a buscar a presença de Deus. A gente tem que ensinar os nossos filhos, a gente precisa compartilhar os momentos especiais que nós temos com Deus, com os nossos filhos. O milagre aqui não era só a mulher colocar o azeite no vaso. Diz aqui o texto que eles traziam os vasos e ela derramava o azeite. Quem está entendendo? É em conjunto. O milagre era para a família. O milagre não era só para a mulher, o milagre era para a família. Ela obedeceu a voz do profeta e dizia para os filhos: traz vaso. O filho trazia e ela derramava o azeite. A gente tem que envolver a nossa família nas coisas de Deus. Não adianta vir para a igreja e deixar o filho na frente da TV e da internet. Não adianta ir almoçar e orar só. Pede para o filho orar junto. Pede para o filho participar de manhã do café da manhã. Eu não sei orar, mamãe. Diga mesmo: Jesus, tu és bom. Envolve a tua casa, envolve a tua família com as coisas de Deus. Porque quando tu fizeres isso, o milagre vai acontecer dentro da tua casa. E o profeta deu para a mulher o segredo da vitória dela. Olha, mulher, o azeite que tu tens, deixa eu multiplicar. Agora faz com que a tua fé funcione. Imagine só se a mulher não tivesse pego a quantidade de vasos. Chegou uma hora que ela disse para o filho: traz mais um vaso. E quando o filho disse: não tem mais vaso, a Bíblia diz: então o azeite cessou. Quanto mais vasos ela tivesse, mais teria azeite para encher. Quanto maior é a nossa atitude de fé, maior é o milagre que Deus vai gerar. Maior é o milagre que Deus vai gerar. Tem muito testemunho de milagre, de ações por fé, e nós precisamos voltar a viver os milagres de Deus, obedecendo a voz do Senhor. E a obediência por fé vai nos conduzir ao milagre que nós estamos precisando. Aí a Bíblia diz aqui: o homem de Deus falou para a mulher: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O azeite que ela teve foi tanto que deu para ela pagar a dívida e para viver do restante. Não é viver mendigando, não viver chorando atrás de ajuda, mas viver da provisão de Deus. Você pode dizer: meu irmão, você não conhece o que
que eu estou passando. Você não sabe o quanto é difícil que eu estou passando. Eu digo para você, realmente eu não sei. Apesar de eu já ter tido as minhas experiências com Deus, na minha família, mas eu quero lhe dizer esta noite uma coisa: o milagre de Deus vai chegar na tua vida. Não há impossível para o nosso Deus. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há nenhuma situação que o Senhor não possa mudar e rever. Aleluia. Você pode olhar para o teu filho, para a tua filha e dizer: meu Deus, eu tentei, eu ensinei no caminho, mas ela não está, e eu não vejo um horizonte bom para o futuro da minha casa. Quero te dizer nesta noite: não desista de incluir os teus filhos no projeto que Deus tem para a tua casa. Não desista de dizer para ele que Jesus ama ele. Não desista de convidar ele para vir para a igreja. Não desista de dizer que o Senhor vai mudar a sorte, a situação dele, porque o milagre de Deus vai chegar. Satanás está pensando que vai levar a tua família como escrava. Ele é o credor que vem para cobrar o preço do pecado. É assim que o pecado tem um credor, é o diabo, ele vem para levar mesmo. Mas em nome de Jesus, nesta noite, nós queremos declarar que o projeto do inferno está destruído em relação à tua casa, em relação à tua família, porque mesmo que exista o pecado, o Senhor Jesus, Ele muda a situação nesta hora, neste dia. Você chega na sua casa hoje e declara: a minha casa é do Senhor Jesus. Assim como a mulher teve coragem de entrar e fechar a porta e derramar o azeite, chega derramando azeite dentro da tua casa hoje. Chega profetizando bênção dentro da tua casa. Pode ser que ao chegar você se depare com uma realidade que não é que você quer, que não é que você sonhou, que não é que você pediu, mas você não vai se frustrar quando chegar lá. Você vai chegar e dizer: eu creio na minha família, na presença de Deus. Eu creio com um marido crente, com uma mulher crente. Eu creio. E você vai declarar a bênção de Deus dentro da sua casa. Canto louvor. Lê um versículo. Porque às vezes a gente toma um caminho diferente, sabia, irmãos? Às vezes a gente tenta convencer com nossos próprios argumentos alguém a mudar. E às vezes a gente começa a passar no rosto as nossas decepções, falar que não está satisfeito. E às vezes o abismo só vai crescendo. Mas o nosso Deus é Deus de estratégia. E hoje Deus está te dando estratégia. Você não vai entrar para reclamar. Você não vai entrar para confrontar. Você vai entrar para declarar a bênção lá no teu relacionamento, para declarar a bênção lá dentro da tua casa. Mesmo que o seu filho não seja a bênção que você espera, você vai dizer para ele: você é a bênção de Deus na minha vida. Você é a bênção de Deus para mim. Mesmo que agora você não seja, mas pelos olhos da fé eu contemplo o que Deus vai fazer na tua vida. Começa a declarar bênção dentro da tua casa. Começa a falar as coisas que você crê que Deus vai fazer. Pode ser que você esteja com o coração ferido, magoado, machucado pelas coisas que têm acontecido, pelas palavras duras que você tem ouvido. Mas eu quero te dizer que o Deus que socorreu aquela viúva é o Deus que te socorre hoje. Meu Deus, aleluia. Tem alguém para quem Deus está direcionando esta palavra hoje, porque não era aqui que eu ia pregar hoje, era em outro texto, mas o Senhor me direcionou para cá, porque tem alguém aqui necessitado de ouvir uma palavra que é de socorro, de provisão de Deus para uma situação
em relação a esta situação, mas o teu Deus vai providenciar o escape. Agora te posiciona, vamos ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Tenho pregado muito sobre posicionamento, porque Deus tem colocado no meu coração. Passividade não leva ninguém à vitória. Foi difícil para você chegar aqui hoje? Para nós foi muito difícil. Mas eu quero dizer para você que cada passo que você dá na direção da casa de Deus é um passo em direção à sua vitória. O cansaço, a enfermidade, o desânimo não vai te impedir de receber a tua vitória. Te envolve com a seara do Mestre, te envolve com a obra, porque enquanto você está trabalhando para Deus, o Senhor está trabalhando pela tua família. É a palavra que Deus diz para mim sempre e para minha esposa. O Senhor diz para nós: trabalha para mim que eu trabalho por ti. Faz a minha obra que eu cuido da tua casa. Faz a minha obra que eu sustento. Faz a minha obra que eu dou livramento. Há homens e mulheres de Deus nesta noite aqui neste lugar. O Senhor está nos levantando nestes últimos dias e nós precisamos estar mais envolvidos com a obra. Não ligue para a direita, para a esquerda, para A, para B, nem reconhecimento, gratidão, posição, cargo, função. Isso aí não interessa. O que interessa é se o que você faz como o melhor para o teu Deus. Se você entrega o melhor para Deus, saiba que o Senhor, aquele que te vê no secreto, é aquele que te recompensa. Aleluia. Levante sua mão. Quero orar neste momento. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome. E tu sabes quem somos, cada um de nós que estamos aqui, a necessidade que nós temos. Mas tu sabes, Senhor, que nós confiamos em ti, que nós confiamos na tua provisão sobre nós, que nós acreditamos no teu cuidado. E agora, Senhor, nós queremos apresentar nossa família, nós queremos apresentar o nosso casamento, os nossos filhos. Oh, Senhor, tu sabes, as irmãs que são viúvas, os irmãos, quem ainda, Senhor meu Deus, ainda nem casou, mas faz parte de uma família. Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas hoje. Tu és o Deus da vitória, tu és o Deus dos grandes livramentos, tu és o Deus que está conosco. A tua palavra diz: não te abandonarei, não te deixarei, enquanto não realizar em ti aquilo que prometi. Foi o Senhor que disse para Abraão. Senhor, eu oro, as mãos que estão levantadas hoje, Senhor, eu quero ouvir os testemunhos, Senhor, daquilo que o Senhor fará a partir de hoje, naquela e naquele que se posicionar diante de ti. Senhor meu Deus, ser com esta congregação, com esta igreja, Senhor meu Deus, ser com este povo que te serve aqui neste lugar. Manifesta, Senhor, a tua glória e o teu poder sobre nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração como fruto desse
que o Ifadeci está sendo estabelecido agora com uma nova perspectiva, uma nova proposta, e nós já apresentamos para o nosso pastor presidente, pastor Jaime, um plano prático de implantação dos núcleos de família e também um planejamento estratégico para a atuação do Ifadeci. Só que o pastor deixou para nós começarmos a implantar o trabalho depois do ataque total de maio. Então, nós conversamos com o pastor o seguinte: se nós ainda não vamos começar a dar os cursos de capacitação e trabalhar já com os núcleos de família, então nós vamos visitar os grupos, é isso que nós temos feito. Então, nós organizamos para estar no grupo 10, no grupo 5, e no mês de maio nós estaremos no grupo 4, que é uma área missionária. A partir de junho a dinâmica vai ser um pouco diferente, porque nós não estaremos exatamente nos cultos, mas nós estaremos nas casas, fazendo visitas e implantando os trabalhos de núcleo de família, de acordo com o que está no nosso projeto. E aí eu quero pedir a oração dos nossos queridos irmãos e irmãs aqui da Deus Proverá, porque a nossa primeira guerra, irmãos, além de ser espiritual, ela é no campo das ideias. Quando você tem uma mente forte, voltada para as coisas de Deus, geralmente a guerra está vencida. Mas quando a mente ela é cooptada pelas coisas do mundo, como Paulo fala em Romanos 12:2, né? Quando a mente não é transformada pela renovação do entendimento a partir da palavra, nós vivemos uma perda de identidade, as ideologias mundanas, essa visão secularista, materialista do mundo entra nas nossas casas, toma muitas vezes a rédea dentro da nossa casa, porque a igreja rema contra a escola, a faculdade, a universidade, até mesmo a forma da convivência dos nossos filhos com o mundo, e até mesmo, nossa, às vezes casais que no trabalho ou nos estudos acabam perdendo a identidade cristã. Então, o culto é importante, o estudo, mas a ideia é a gente chegar mais próximo, indo nas casas, nos lares, capacitando trabalhadores locais, como nossos irmãos que coordenam aqui, e o pastor local, os dirigentes, a desenvolverem trabalho de visitas nos lares com material específico para a família. Quem diz amém? Amém! Glória a Jesus. Nós vamos ter apenas uma dinâmica agora no final, que é para a gente deixar uma palavra, uma lição voltada para a família, rapidamente, e depois da dinâmica a gente já devolve a direção do culto para o nosso pastor Hernandes. Amém? Senhor, novamente, glória a todos. A nossa dinâmica é essa daqui. Vocês estão vendo que nós temos duas casinhas, são parecidas, né? Mas uma sobre a rocha e a outra deveria estar na areia, mas aí eu não quis trazer areia para cá, que mas vocês já conhecem essa palavra, né? E o tema é: onde está firmada a sua casa? O tema do Ifadeci esse ano, irmãos, é família vivendo a palavra. E nós sabemos que uma família que vive a palavra, ela aponta para a rocha, e a rocha é Jesus. E essa rocha aqui é o Senhor. Como foi falado, o pastor falou, foi dito aqui ou por outras pessoas, que nós passamos vendavais. Esses vendavais, eles vêm, e eu sempre digo isso, não é a primeira vez que eu faço essa dinâmica, nós não estamos isentos de passar por tribulações aqui nessa terra. O Senhor, ele nos alerta sobre isso. Nem quando a gente não era da casa do Senhor, e agora na casa do Senhor a gente continua vivendo esses momentos difíceis, às vezes momentos mais difíceis do que outros, às vezes todos os dias uma situação complicada, mas o que vai definir como a gente vai lidar são os fragmentos da rocha, e esses fragmentos eles vão nos dar sustentação. Então, como é que eu sei que eu estou com a minha casa sobre a rocha? Porque às vezes a gente pode até achar que sim. Eu estava pensando ali, meditando também, que talvez alguém aqui pode ser, que esteja aqui
Aí ela pode pensar assim, não, mas não a minha casa, o meu lar, que casa a gente fala de lar, a gente não está falando de construção. E lá no meu lar eu venho sozinha para a casa do Senhor, mas o meu esposo talvez não possa me acompanhar porque ele ainda não aceitou, o meu filho, como o pastor pregou aqui. Mas o Senhor só precisa de uma pessoa. Eu entendi isso. O Senhor precisa de um posicionado. E ali Ele não vai permitir que a casa seja levada pelo vendaval, porque há um ali clamando pela sua casa. Eu acho muito interessante como Deus faz. Há 2 anos nós passamos por um vendaval muito forte de verdade. Mas a gente estava firmado. E da minha família, só porque foi um vendaval geral, pegou toda a minha parentela e a gente. Mas a nossa casa, ela estava firmada sobre nós. E nós podemos consolar os outros, nós podemos ser o alicerce que o Senhor pede que a gente seja. Porque não é só a nossa casa, a gente também tem que entrar na casa do próximo e ajudar o irmão, ajudar aquela pessoa que não está conseguindo lidar, porque não é fácil. Então, que nós possamos ser essa rocha. E vamos ver quais são, então, os fragmentos que me mostram se a minha casa está ou não na rocha, quando o vendaval vier. Então, o primeiro é a oração. A casa que ela ora, ela permanece de pé quando a tempestade vem. É essencial a comunicação com o nosso Deus. E a segunda, irmãs e irmãos, de uma casa que tem fragmento dessa rocha, é uma casa que vive a palavra, que é o nosso tema. Ela reflete tudo o que Cristo fala, o que Cristo ensina, que é a construção, que é a edificação de um lar. Como eu falei, é uma família, às vezes a gente olha, como o pastor falou, tem algumas situações ali, mas o lar é acolhedor, porque ele tem a presença do Senhor e vive a palavra. O perdão também, ele é um fragmento da rocha do Senhor. Quando a gente entende que o perdoar, ele é essencial para que nossos pecados sejam perdoados, para que a gente possa continuar crescendo na presença de Deus, que a gente esteja alicerçado, ele aponta para Cristo. As nossas atitudes apontam para o Senhor. É uma característica de quem carrega, de quem tem fragmento de rocha. O posicionamento. A palavra de Deus diz lá em Tiago 4,17 que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então é muito importante a gente se posicionar em certas situações, que a gente está vendo ali uma injustiça. Se nós nos omitirmos, a Bíblia diz que a gente está pecando, porque a gente sabe agir de uma maneira correta, e o Senhor nos cobra isso. Então, está posicionado em casa, na família, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, porque você é diferente. Porque nós carregamos esse fragmento. Então, se eu tenho posicionamento, isso é um sinal que aponta para Cristo, que eu tenho fragmento dele comigo. A integridade. Eu estava meditando lá em casa hoje, e às vezes a gente conta aqui situações que nos levam ali a meditar, situações que o inimigo coloca pratos na nossa frente. Porque o inimigo, ele sabe, ele também nos conhece, não é só Deus que nos conhece, ele também nos conhece. Ele sabe aquilo que a gente pode, talvez, ali ceder. Então ele vem com pratos, ele vem com banquete. Às vezes são grandes, às vezes não. E nos pequenos a gente pode dizer assim, mas não tem nada a ver. É uma coisinha aqui, ali, assim, não tem problema. Mas isso é um problema, sim. A árvore ali é um problema, que o inimigo vai se aproveitar dessa situação. Então é em tudo que a gente tem que estar na nossa integridade. Porque lá em Mateus fala que a palavra de Deus diz, Mateus 5,37, seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. Eu achei muito lindo, há muito tempo que eu não escutava essa palavra. Porque também nós somos observados pelos nossos vizinhos, somos observados pelos nossos colegas. E eles, como o pastor pregou, o testemunho, ele prega antes de a gente falar. Porque se a gente não testemunhar, quando a gente vai falar de Cristo, a pessoa vai dizer assim, não, esse daí, infelizmente eu não quero ser que nem
Mas se o nosso testemunho é o testemunho que aponta para Cristo, ele, antes de a gente dizer, ele diz: eu quero ser como ele, diferente. Porque o crente, ele é diferente, Deus. Nós somos diferentes, não adianta. Não é só na roupa, é nas atitudes, é no nosso falar, é no trato com as pessoas. Isso exala o perfume do Senhor e aponta para Cristo. E o culto em família é mais um fragmento. A união do lar é muito importante. Ter esse momento com a família, como o pastor acabou de falar. A gente não combina, é o Espírito Santo que vai colocando. É muito lindo, eu fico ali olhando e olha só como Deus faz. Então esse momento em família, de chamar o filho, como ele falou, de ler junto a palavra, ele fortalece o elo que há em vocês. Ele edifica, aponta para ele. E quando ele também, porque os nossos filhos, eles passam por tempestade, não somos só nós. Às vezes eles não contam para nós. Lá no colégio, as situações, e às vezes a gente tende a menosprezar. Ah, não, isso é coisa de adolescente. Mas Deus sabe o conflito que eles passam numa escola, numa sala de aula. Eu costumo dizer para minha filha: ambiente escolar é ambiente pesado espiritualmente. Porque a gente leva para dentro da sala de aula, a criança leva tudo que ela carrega na cara e nas situações que ela vivencia. Ela leva para a sala de aula. É um ambiente muito difícil. Então, às vezes, ali, o adolescente, eles passam por luta. Mas o culto em família, ele fortalece. Ele quebra isso. E aí vai alimentando o elo entre a família. Porque as famílias são muito atacadas hoje em dia. Eu vejo isso, irmãos, vocês sabem. Aí eu falei para o meu esposo: eu vou colocar uma pedrinha nessa casa. Essa é uma casa que ele não colocou nenhum fragmento. Mas ela talvez tenha um fragmento. Talvez ela tenha aqui a integridade. Aquela pessoa que é boa, mas ela não tem oração. Ela não vive a palavra de verdade. Aquela pessoa que ela não perdoa. Então, quando vier o vendaval, o vento vem, ele cai, porque não é ter é viver a palavra que engloba tudo que eu disse aqui. A palavra do Senhor, o fragmento da rocha do Senhor, é tudo que foi dito aqui. E mais, esse é só um pouquinho das características de estar com o Senhor. E eu creio que aqui nessa casa do Senhor, as pessoas que estão aqui hoje vivem a palavra do Senhor. É perceptível estar com vocês aqui. É muito maravilhoso. E eu peço a Deus que Ele continue nos fortalecendo, porque a gente sabe que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, as tribulações virão, mas nós vamos passando e glorificando e dando testemunho e dizendo que o Senhor é conosco. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. Amém. Porque ela é necessária na rocha, que nossas famílias, os nossos lares possam ser necessários pela palavra, que é a verdade, e grandes coisas o Senhor tem para nós. Quero agradecer ao presbítero Josué, a Cris e toda a equipe do Ifadeci. Deus abençoe. Eu sei que não é fácil, mas vocês foram escolhidos para uma grande obra. Todos que estão aqui, os que estão enfermos, mas está aqui os remanescentes que ainda estão lutando. Eu sei que no próximo culto aqui estarão todos aqui, a glória de Jesus. Nós ainda não terminamos o mês. A gente conversando com a irmã Roseli, duas cabeças pensam melhor. E nós teremos terça e quinta. Então nós teremos um culto de polo. E a gente vai cancelar o culto do polo. A gente vai fazer na terça e na quinta, para não ficar muito sobrecarregada a igreja. E a gente vem na terça e na quinta, que é o encerramento. Todos nós aqui orando, exaltando o nome do Senhor, engrandecendo a Ele. Então, obrigado, presbítero Josué. E Jesus dá e dá o melhor.
mais um embaixo aí. Esses daqui são os tons. Eu poderia falar com os tons aqui, mas eu vou ficar quieto aqui, não sei. Está aqui os tons. As peles. Aqui é outro tomzinho pequeno. Tem a caixa está lá. Olha só, os arremates todo preto, muito linda. As peles todo ok. Eu não tenho palavras para agradecer. Eu só tenho que agradecer, né? Nós imaginamos que sonho é ter igrejas de Marajó, ter sonho em ter. A Cristo pode a cabeça. Sonho em ter uma bateria dessa. E Jesus nos deu. E foi tão escolhido com amor e com carinho que o gosto é bom. Pensa numa bateria linda. Eu gostei muito, muito bonita. Marca boa. Uma Pex é uma marca muito boa. E eu sei que Deus. Eu estava aqui olhando para ela. Eu sou meio. Eu disse assim: quero ver quem quer tocar nessa bateria hoje. Meu ministério começou assim: o pastor disse, tu vai ser líder dessa banda. E dela se tivesse o teclado embaixo, não tinha nada. Eu falei: cadê a banda? Não, a banda que tu vai fazer ainda. Imagina só, eu não sabia tocar, eu tinha desejo. E começando. Eita, tem esse irmão lá, depois tá bom. Tiveram paciência com nós, que eles iam para um lado e ia para o outro tocando. Mas Jesus nos deu vitória, tá? Eu só estou dizendo, eu quero ver quem quer aprender a tocar em bateria. Quem quer tocar bateria aqui na Desproverá? Eu vim aqui na frente ali. Só o Davi quer tocar. Davi. Cadê Jonas? Vem cá, Jonas. Mas ele não fugiu, não, Jonas. Ele foi para. Deixa eu falar para vocês aqui. Eu estava aqui olhando o que Deus tem feito aqui na Desproverá, no grupo 5. Mas eu quero falar da Desproverá hoje. Aí Deus colocar no meu coração. Pergunta quem quer tocar nessa bateria. Tem gente aí. Irmãos, pensa que mulher não toca bateria? Toca bateria sim. E eu disse assim: aqueles que vierem aqui, Senhor, eu vou orar para que Jesus venha trabalhar e ensinar eles. E vão tocar, irmãos. Eu conheço um rapaz que nunca sentou em um banco de escola para estudar música, mas ele toca de uma forma grandiosa. Ele, desde pequeno, ele é ensinado a tocar. Então nós vamos ter aqui o baterista, Gabriel, trabalhando de noite, mas ele tem uma experiência na bateria. A questão não é bater bateria, é tocar. Eu vi hoje com o André assim, eu senti isso aqui, irmão, hoje. E falei: Jesus, tu tens. A alma do André vai me alcançar para Jesus. O trabalho que ele está fazendo aqui, irmãos, de pedreiro, ele está trabalhando com muito amor. Ele disse: pastor, eu vou tirar essa massa aqui
Vou fazer um serviço aqui na igreja. Olha só quem disse para mim. E vocês não precisam pagar, não, porque eu não vou cobrar isso aqui. Mas eu não quero mais ver essa infiltração na igreja aqui. Oh, Jesus, Jesus, salva ele. Salva ele, vem morar comigo no céu. Eu sei que Jesus vai fazer isso. Ele é fiel para cumprir nossas vidas. Ele é fiel para cumprir nossas vidas. Deus vai trazer pessoas que estão afastadas. Oh, irmão, gente que não veio lá, Jesus vai trazer. Porque vai ouvir falar isso aqui, irmãos. Olha, Jesus está fazendo algo maravilhoso. Se eu vou dar bem, Jesus vai ligar aqui. Quando chegar aqui, lembra, irmã Tina, quando seu esposo chegou aqui, ele disse sim, que foi isso? Eu vou para o culto, porque aí essa palavra falou comigo. É assim que vai acontecer com pessoas que chegarem aqui, serão impactadas por poder. Aos teus filhos, e eles têm de forma voluntária, com coração alegre, Senhor, também abençoado a tua obra, Senhor, e nós queremos apresentar os nossos queridos irmãos que fizeram doações a esta obra, doação desta bateria, Senhor, os que estão doando para a reforma e outras coisas, Senhor, porque Tu és o Deus que tem se revelado a nós, e nós temos, Senhor, também contribuído com a Tua obra. Que o Senhor possa recompensá-los com toda a sorte de bênçãos, como está escrito na Tua palavra, as bênçãos que o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, são as bênçãos também terrenas que a Tua igreja por fé desfruta, que esteja sobre a vida de todo o Teu povo, sobre a vida daqueles que têm doado, estendido a mão com amor para abençoar esta obra, e assim também as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus, Senhor meu Deus, para todo o Teu povo. Agora queremos, em nome de Jesus, consagrar para o uso na casa do Senhor, como instrumento, como utensílio do culto, da liturgia, Senhor, da Tua casa, que não seja, Senhor, para outro motivo, outro uso, senão para adorar a Ti, como diz no Salmo, louvar ao Senhor com tambores, louvar ao Senhor com todo tipo de instrumento acústico, Senhor, que esta bateria seja para conduzir o ritmo na música, na voz do povo que glorifica o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus está consagrado para o uso exclusivo da obra do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, também despedindo todo o Teu povo neste momento, que todos, Senhor, sejam conduzidos em segurança para os seus lares, e que ao chegar na sua casa, Senhor, que haja, Senhor, meu Deus, multiplicadamente bênçãos do Senhor sobre cada família, meu Deus, da congregação. Deus proverá também do grupo 5, em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Glória, a paz do Senhor amado de Cristo. Levantem as vossas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a amada do Senhor, que todos digam Amém. Meu irmão, a palavra de Deus pregada, vai louvar o nome do Senhor, que palavra maravilhosa. Bora compartilhar nosso vídeo. Vem aqui, que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Família Mendes. Vamos ficando por aqui, fica com Deus, até o próximo vídeo, família. Tchau, um abraço.